Pronto, hoje eu acho que está gravando certo que é a videoconferência. Boa noite, aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Mendes. Estamos aqui encerrando hoje este curso de grego clássico e koiné no nível intermediário, grego 4. Eu estou aqui com os alunos Viviane e Daniel, e estamos aqui no capítulo 21, e eu estou falando um pouco sobre o subjuntivo. Ontem eu também estava falando, mas eu tive alguns problemas técnicos, não consegui controlar direito, né, a videoconferência. Ontem também eu falei um negócio, assim, meio que me confundi. Eu falei que existe o futuro do subjuntivo. Mas não, existe o futuro do subjuntivo no português. No, no, é, no menino, no grego não vai haver nem perfeito nem futuro do subjuntivo. Mas aí o presente e o aoristo do subjuntivo vão acabar tomando essas funções. Ora porque vai dar muito a ideia de dever fazer, o que se deve fazer. Vocês estão entendendo? Aí o dever fazer acaba um pouco jogando, né, a ação para o futuro, porque é uma hipótese, né? O subjuntivo é sempre muito hipotético, então acaba sempre colocando, né, a ação para o futuro. E se vocês perceberem, na verdade, o imperfeito do subjuntivo no português, ele não é bem um pretérito. Ele é mais uma condição, né? Se eu fizesse isso, se ele fizesse isso. Vocês estão compreendendo? Não é, Sim, sim. não é um passado propriamente dito. Então, o aoristo do subjuntivo não vai ser um passado de verdade. Ele vai ser mais assim uma questão de hipótese, né? Não de passado, né? Aí aqui uma coisa importante. O verbo emi, o verbo ser ou estar, ele ele tem uma característica interessante no aoristo, no aoristo não, no subjuntivo presente, no presente do subjuntivo. Ele acaba, a forma da conjugação do verbo em mi no presente subjuntivo vai coincidir com as terminações do subjuntivo ativo. Então é uma coincidência interessante. Então isso aqui, ó és, ei, homem, éter, ossi. Isso aqui é como se fosse. Como é que seria? Literalmente a gente traduziria alguma coisa como. Que eu fosse, como é que a gente diz? Como é que a Que gente fala? seja outro. Que eu seja, né? Que eu seja, Uhum. que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam, uma coisa assim, né? Você O, me pegou, deixa eu olhar aqui como é do segundo do plural. a segunda do plural é difícil de lembrar.
Aí é. Mas o que acontece é o quê? Que essas terminações elas vão ser usadas para a. Vão ser as mesmas terminações para os outros verbos. Então, se você aprende essa sequência, fica mais fácil de você conjugar os outros verbos. É claro que não vai ter esse espírito brando nem esse acento circunflexo, né? Vocês estão vendo os acentos circunflexos? Temos espíritos brandos e uns acentos circunflexos, né? O, es, ei, homem, ete, ossi, né? Aí agora vamos descer aqui. Aí a gente vai ver com o verbo lio, né? Como é que é? O verbo lio, né? No presente do indicativo, você tem lio e no do subjuntivo lio, igual. Lies e lies, com eta, né? E iota subscrito. Que vós solteis. Ah, sim, essa aí é difícil. Não, que eu solte, que tu soltes, que ele solte, que nós soltemos, que vós solteis, que eles soltem, né? Então, vocês veem aí, lio, lies, liei, liomen, liete, liosi. E aí, então você percebe que a, a vogal temática, né? Ela vai ter um alongamento, né? Para um ômega ou para um eta, né? E isso aí vai ter umas contrações aí, né? Isso aqui é nos verbos mais comuns, os verbos que não são verbos contratos, nem verbos que têm alguma consoante no final do radical. Tudo bem? Isso aqui é o presente subjuntivo. Todo mundo deu uma olhadinha já? Deu, né? Agora a gente vai descer. Aí agora vamos olhar para os verbos contratos em Y. Os verbos contratos em Y vão ficar assim, né? Filó, filés, filei, filómen, filete, filósse. Aí aqui fica muito parecido, né? Mas vai ter umas contrações e aí vai ter uns acentos, vai ter acentos circunflexos em todas as vogais temáticas, na contração das todas as vogais temáticas. Deu para perceber? Professor, eu estou vendo, deixa eu conferir aqui no inglês. A primeira pessoa do indicativo e do subjuntivo são exatamente iguais? Sim. Aí já aqui já começa a aparecer já homônimos, né? Filó, filó. E vai aparecer mais. Aqui foi no. Você vai ter que descobrir pelo contexto, né? Se é indicativo ou se é subjuntivo. Uma coisa que eu estou assim dando uma olhadinha aqui que está me causando uma certa dúvida se ali tem não está faltando não, tá não. Professor, tanto no verbo, até no verbo sem ser contrato também é igual. Primeira pessoa do singular. Professor, timar Sim, é é a tudo igual. próxima, né? Vamos ver agora o timar. Aí o timar vai ter muitos
É, todos são homônimos. No Timal, todos são homônimos. Timó, 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 Timais, Timai, Timomen, Timate, Timossen. Todos são homônimos. Isso significa para todos os verbos contratos em alfa também vão ser homônimos. Sim, todos os verbos contratos em alfa vão ser homônimos. Tanto o presente do indicativo como o presente do subjuntivo. Massa, massa. E aí o contexto é que vai me dizer se está no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Menos coisa para decorar, né? Sim. Aí aqui, Vamos ver o lado positivo. esse é o lado positivo. Aí aqui o, os contratos em Ômicron. Aí os contratos em Ômicron, no singular, os três são homônimos. É Deló, Delois, Deloi. Mas no plural, não. No plural, era Delumen, Delute, Deluce e vira Delomen, Delote, Delosse. Então, no plural é diferente. No plural muda de U para O. Aí, descendo aqui. Agora a gente vai ver no médio, no presente médio. Como é que é o presente médio? Então, no presente médio, onde tinha o ômicron, vira ômega. Onde tinha epsilon, vira eta. E aí a segunda pessoa, que tinha duas opções, liei, liei, fica só liei. Então fica liomai. Então alguma coisa assim como que eu me solte, que eu resgate, que tu te soltes, que tu resgates, que ele se solte, que ele resgate, que nós nos soltemos, que nós resgatemos, que vós vos solteis, que vós resgateis, que eles resgatem, que eles se soltem, né? Liomai, liei, lioetai, liometha, lieste, liontai. Aí os contratos em Y, você vai ter uma mudança, né, de U para O, né, e de EI para E ou para E, né, onde tem assim um ômicron Y, você vai ter um ômega. Onde você tinha um Y iota, você vai ter um eta, né? Ou um eta iota subscrito, né? Então aqui o filomai, filei, filetai, filômetha, fileste, filontai. Lembrando que em um determinado momento o iota subscrito para de ser pronunciado, para de ser escrito, então era pronunciado da mesma forma. Então ficava até mais simples aqui, não tinha, virava assim o paradigma ficava mais, como é que eu posso dizer, mais assim, analógico, né? Mais assim, arrumadinho, né? O, porque quando eu olho aqui, o que eu estranho é assim, por que a segunda pessoa fica ei e a terceira pessoa não fica ei também, sabe? Isso me causa aí uma certa assim incômodo, né? Mas eu sei que deve ser possível, né? Deve ser uma das possíveis resultados da contração.
Então fica filomai, filei, filetai, filometa, fileste, filontai. Então, onde tinha U, normalmente vai ficar ômega, onde tinha E ou E, vai ficar E ou E, né? Onde tinha U, ômega. Aqui não tem não tem aquela característica de ficar tudo com acento circunflexo, esse ômega fica com acento agudo, né? Deixa eu me lembrar ali se eu me enganei ali na outra lá. Tinha alguma. Não, porque o acento fica aqui no filômen, né? Filômen. Aqui tem circunflexo em todas as formas. Aí já aqui, não, porque tem o ômega. Aí o. Cadê o ômega? Passei direto? Não é porque ainda. Ômega, filômega. Aí tem a antepenúltima, né? E fica aqui, a única que fica com acento agudo. Ômega. Aqui também, ômega. Fica igual aqui, ômega. Mas nas outras fica com acento circunflexo. Em todas as, né? Aqui. Filomai, filei, fileitai, filômega, fileste, filontai. Aí aqui para os verbos contratos em alfa e ômicron. Em alfa fica timomai, timai, timatai, timômetha, timaste, timontai. Então, no médio também, no presente médio também tem homônimos. Todos são homônimos. Aí o contexto vai me dizer se é presente médio do indicativo ou se é presente médio do subjuntivo, né? Nos contratos em alfa, né? Aí agora nos contratos em ômicron, onde era U vira O com ômega, então fica dilumai, dilomai, diloi, aí fica igual, diloi, diluntai, dilutai, dilotai, dilumetha, dilometha, diluste, diloste, diluntai, dilontai. Aí aqui a única que fica homônimo é a segunda pessoa. A única que ficou homônimo foi a segunda pessoa do singular. Tu te mostras, né? Uma coisa assim, né? Tu te mostras. Eu me mostro, tu te mostras, ele se mostra, nós nos mostramos, vós vos mostrais, eles se mostram. E ali eu me honro, tu te honras, ele se honra, nós nos honramos, vós vos honrais, eles se honram. Na verdade, não. Aqui, assim, eu não falei certo, era assim. Tinha que ser assim. Que eu me honre, que tu te honres, que ele se honre, que nós nos honremos, que vós vos honrais, e que eles se honrem. Que eu me mostre, que tu te mostres, que ele se mostre, que nós nos mostremos, que vós vos mostreis, né? Que vós vos mostreis, que eles se mostrem. Desculpa aí, porque não foi tão fácil assim falar assim de ir para o subjuntivo logo de cara. Boa noite, Sá. Então a gente está vendo aqui as formas do subjuntivo. Boa noite. Sara, eu botei lá no Google Classroom os capítulos 21 ao 30 feitos pelo Márcio. Aí para vocês poderem continuar estudando também fora das aulas, né? Se vocês quiserem continuar. E aí vai ter alguma divergência, né, lá, mas é pouca coisa. Tá, professor, tô olhando aqui. Aí aqui continuando aqui.
Aí a gente viu já o presente, né? Agora ele vai mostrar o aoristo. Aí o que ele vai dizer? Que no aoristo não tem não tem aumento no aoristo, do subjuntivo. E que a voz média usa as terminações primárias. Vamos ver o que é isso. O que quer dizer com terminações primárias? São essas aqui. Seriam as mesmas que a gente usou ali na voz ativa, né? Então, espera aí. No sentido do... Não exatamente as mesmas, mas as mesmas que as médias. Né? Assim, o mais é para ser tipo mais, sai, tai, metai, este, tai. Em vez de men, menu, eto, o metá, este, to, que são as secundárias. Então, aqui, por exemplo, ele dá aqui o aoristo sigmático primeiro, indicativo ativo, elissa, que é o sigmático, né? Aí ele vai usar as mesmas terminações ali de cima, né? A diferença, não vai ter o epsilon, vai ter o sigma, e depois vem aquelas mesmas terminações que apareceram lá em cima. Então, é lisso, lisseis, lissei, lissomen, lissete, lissocim. Eu acho até um pouco... às vezes é um pouco difícil de... Algumas você confunde... Essa primeira aqui é fácil você confundir com o futuro. Ela é homônimo, né, do futuro. Aí, essas outras é que você não vai confundir, porque lisseis, lissei, lissomen, lissete, lissocim. Aí você vai conseguir ver, não, isso aqui é aoristo subjuntivo. O sigma não é do aoristo, o sigma melhor, o sigma não é do futuro, porque o subjuntivo no grego não tem futuro, ele tem aoristo. Então, isso aqui é o aoristo do subjuntivo. E aí as terminações são primárias. A diferença é que elas estão assim... elas estão com a vogal temática alongada, né? Quando é ômicron, é alongado para ômega. Quando é epsilon, é alongado para eta. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí aqui, continuando agora para a voz média. Aí, elessamen, eu não sei se isso aqui era elessamen, não. Isso aqui não era elissamen, não? Deixa eu ver aqui. Era elissamen. Tem um errozinho de digitação bem aqui. Isso aqui era para ser um Y. Elissamen. Então, aqui, ele não colocou a continuação, porque ele acha que vocês sabem, né? Decorado já. Todo mundo já decorou, né? Não é verdade? Viviane, você não sabe decorado? 6 formas? Diz aí. Não, não sei. Agora, é engraçado que ele bota das mais fáceis, né? Que é no caso, do indicativo e subjuntivo normal, no presente normal. Aí a do aorista, que são duas, que são mais complicadas, e que a gente vê menos, e que são duas novamente, porque eu não me conformo, são duas formas de aorista, aí ele não bota tudo. Eu não sei, porque ele acha que a gente já decorou. Mas o... Então, para ser uma Mas coisa as assim, outras para ele ser bota assim, tudo. eles sabem, eles, o menu, elissato, para ser alguma coisa tipo elissato ele,
Elissato, não, é Elisso, ou Elissato, Elissame, Elissometa, não, gente, agora, reconhecer eu reconheço, mas assim, dizer assim de cabeça, não, eu não vou dizer não. Ou botar aqui no. Deixa eu ver se eu ponho aqui no Sphinx para poder ver aqui, né? Se eu mostro para vocês aqui, para não passar essa vergonha aqui de não mostrar. Vocês estão vendo aí o Sphinx? Aqui, vamos ver aqui. É para ser o auristo médio, né? Cadê o auristo médio aqui, meu Deus? Acho que é porque está lá aqui, pronto. Elissamen, Elisso. Acho. Vocês estão vendo aqui ou está muito pequeno? Dá para ver, tava bom. Pronto. Agora acho que deu para ver. Aí é bom que aqui ele ficou um do lado do outro. Vocês estão vendo? Essa primeira coluna aqui é a do indicativo. Essa segunda coluna aqui é do subjuntivo. Então, elissamen, aí lissomai, elisso, lissei, elissato, lissetai, elissametha, lissometha, elissaste, lisseste, elissanto, lissontai. Então, isso aqui é alguma coisa assim como eu me soltei, eu resgatei, né? E aí e aqui é que eu me soltasse, né? Uma coisa assim, né? Que eu me soltasse, que tu te soltasse, que ele se soltasse, que nós nos soltássemos, que vós vos soltassem, que eles se soltassem. Ou assim, até também dá para poder substituir pelo futuro, né? Dá para dizer assim, quando eu me soltar, quando tu te soltares, quando ele se soltar, quando nós nos soltarmos, quando vós vos soltares, quando eles se soltarem. Tá dando para entender? Aí aqui depois vinha. Isso é a voz média, isso é o aoristo no indicativo, na voz média, na primeira coluna, e ali é o subjuntivo na voz média. Isso. Okay. E aoristo médio na voz média. Aí aqui, deixa eu ver, ele dá também. Aí depois ele dá o airo. Deixa eu ver se aqui tem o airo no Sphinx. Acho que tem o airo no Sphinx. Deixa eu ver aqui. Aí aqui ele está dando o auristo assigmático e o indicativo e o. Cadê aqui? Aí aqui ele dá. Para dar, ele está dando tipo esses dois aqui primeiro. É isso mesmo. Era,
Só que ele não dá, ele dá assim, ó, era e depois reticências. Então, era, eras. Então, isso aqui é para ser tipo assim: eu levantei, tu levantastes, ele levantou, nós levantamos, vós levantastes, eles levantaram. Aí, esse aqui seria que eu levantasse, ou quando eu levantar, alguma coisa assim, né? Que tu levantasses, que ele levantasse, que nós levantássemos, que vós levantassem, que vós não, que vós levantasseis, que eles levantassem, né? Então, aro, ares, arei, aromen, arete, arosim. Então, isso aqui está na voz ativa no aoristo. Aí não tem o aumento. O aumento aqui, ele era um aumento de quantidade. Né? O alfa o alfa alongava para eta. Tudo bem? Isso aqui é do verbo airo, levantar, né? Aí mudava um pouquinho a vogal, né? Também porque era um ditongo que virava uma vogal longa, né? E aí tinha também um negócio assim, derrubava, eu acho que o sigma. Esse aqui era para ser sigmático, mas o sigma caía e ficava só diante da líquida, que era o Ró, né? Aí ficava só o alfa. Vocês entendem o que eu estou falando ou eu estou falando assim, muita loucura? Tá dando para entender assim o que porque são as regras fonológicas assim, tão assim abstratas que às vezes a gente nem consegue explicar, entender direito, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o radical inicial ele tinha um ditongo, né? E alongou para uma vogal longa, né? Um eta. E aí era para ter um sigma ali entre o ró e o alfa, mas não tem. O, era difícil de pronunciar o ró e o sigma na sequência, né? E aí o sigma desaparece, fica só o ró. Então fica era, eras, ere, eramen, erate, eran. E lá no subjuntivo acontece a mesma coisa, não tem o sigma, né? Não, o sigma cai, né? Então fica aro, ares, are, aromen, arete, arosi. Mas não tem alongamento, né? No, na vogal inicial. Em compensação, o iota lá desaparece, né? Vocês estão vendo que o iota some? Não tem o iota era alguma coisa, um infixo lá qualquer de presente, né? E do O indicativo. iota, o seu. Eu ia perguntar, no indicativo, você está dizendo que o iota some, né? Isso, porque ele não aparece, né? Deixa eu ver se ele aparece no, em algum outro tempo. Ele aparece no presente. Alguma espécie de infixo de presente. Olha, ele aparece no presente do subjuntivo, no presente do optativo. Mas aqui no aoristo ele desaparece. Não aparece aqui. No futuro também não aparece. No perfeito ele também não aparece. Ele é alguma espécie de infixo só do presente. Sim, sim. Aí na sequência ele mostrou, né? Deixa eu ver o que tem que ele mostrou aqui. Primeiro ele mostrou o aoristo
assigmático, que é indicativo, assigmático 1, que eles chamam, ele chama de assigmático porque, na verdade, o Rho derruba o sigma, né? Aí fica assigmático. Mas ele não dá para considerar que ele perdeu, que ele mudou o radical. Considera que ele continua com o mesmo radical. Aí por isso ele é chamado de primeiro, de aoristo primeiro, né? Aí depois ele vai mostrar o aoristo assigmático primeiro médio. Vamos ver aqui, primeiro médio, vamos ver aqui onde é que está. Médio. Aí ele vai mostrar isso aqui. Né? Ele não mostra, ele só mostra a primeira pessoa, Eramen, né? Eramen. Eramen, Erato, Erametha, Eraste, Eranto. Então isso aqui seria eu me levantei, tu te levantaste, ele se levantou, nós nos levantamos, vós vos levantastes, eles se levantaram. Aí isso aqui é alguma coisa como que eu, aromai, arei, aretai, arometa, areste, arontai. Aí você tem que perceber que a vogal temática virou ômega e eta, né? E que tem as terminações são primárias. É o mai, sai, tai, metai, este, tai. Não é o me, so, to, metai, este, to. Não são essas aqui. Tá vendo? Ó? Men, so, que aqui caiu sigma, to, meta, este, to. Ou essas aqui, men, to, men, so, na verdade, men, so, to, meta, este, to. Essas aqui são as secundárias, essas aqui são primárias. Mai, sai, tai, meta, este, tai. Só que aqui na segunda sempre acontece queda do sigma e contração. Só não acontece naqueles verbos que não têm vogal temática. Os verbos em mi e os verbos, aqueles verbos que são como se fossem, que terminam em mai, né? Como dinamai. Uns verbos depoentes. Tudo bem, vocês estão... Tá dando para entender aí as formas? Tranquilo, né? Aí as próximas que ele mostra do verbo leipo. Leipo. Deixa eu ver se tem aqui no Sphinx leipo. Leipo, leipo, leipo. Tem. Leipo é deixar, partir. Aí aqui ele mostra primeiro o aoristo, porque leipo é diferente já porque ele tem um aoristo 2. Ele muda, ele é considerado que ele muda de radical, de leipo para lipo. Então ele é considerado que ele muda de radical e também as terminações são outras. E também não tem o sigma, né? Ele não é sigmático. Ele tem as mesmas terminações, assim, por exemplo, no indicativo, né? Do imperfeito do indicativo. Vocês ainda lembram disso? Aí a gente diferencia o imperfeito, porque o imperfeito vai ser eleipon, enquanto que o aoristo vai ser elipon. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí aqui ele mostra primeiro o aoristo ativo.
ele mostra o aoristo ativo. Deixa eu descer aqui. Aí aqui ele mostra isso aqui. Ele põe, aí só mostra a primeira e põe reticência aqui depois. Então, ele põe, ele pes, ele pe, elipomen, elipete, ele põe. Então, esse aqui é eu deixei, tu deixaste, ele deixou, nós deixamos, vós deixastes, eles deixaram. Aí aqui é lipo, lipes, lipei, lipomen, lipete, liposim. Alguma coisa como que eu deixasse, que tu deixasses, não, que tu deixasse, que ele deixasse, que nós deixássemos, que vós deixasseis, que eles deixassem, uma coisa assim, né? Aí Aí aqui não tem o aumento, dá para a gente ver bem direitinho que não tem o aumento, né? Tem o radical lip, né? O radical lip, que é diferente, né, de leip, o radical é lip, e as terminações são aquelas mesmas que tinha lá no presente, né? O, S, oes, ei, homem, ete, ossi, né? Onde a vogal temática ômicron alonga para ômega, a vogal temática y alonga para eta, né? Aí depois ele vai mostrar o aoristo médio, então ele mostra esse aqui, elipomen, aí não mostra esses aqui, né? Elipomen, elipo, elipeto, elipômetha, elipeste, elipontor. Que seria, né? Eu me deixo, tu te deixas, ele se deixa, nós nos deixamos, vós vos deixais, eles se deixam, né? E lipomai, lipei, lipetai, lipômetha, lipeste, lipontai. Então seria aqui que eu me deixasse, que tu te deixasse, que ele se deixasse, que nós nos deixássemos, que vós vos deixasseis, que eles se deixassem, né? Então aqui dá para ver que tem não tem aumento, né? O radical tá lip, mudou mudou o radical e a terminação tá primária, né? Não tá men so, to, methai, este, to. Tá mais, sai, tai, methai, este, tai. Essa aqui é a primária, essa aqui é a secundária. Vocês já estão decorando as terminações primárias, as secundárias, nessa aula? Mas aí e aí a gente vê aqui que a vogal alongou para a vogal temática alongou de ômicron para ômega, de y para eta, né? E aí a gente vê, né? O, mai, ei, etai, ometha, este, ontai, né? Na segunda pessoa do singular, o virou eta? Não, é porque, tá certo, porque contraiu, são duas contrações. É porque é uma tá bom, contração. Mostrando tudo já. Sim, é porque não é uma contração, é porque não é assim, é para ser para ser isso, tá entendendo? Aqui é para ser y sigma ômicron. Aí, aqui ó, aí o y sigma ômicron. Aí o sigma cai, aí o y contrai com ômicron e vira ômicron y. Aí fica u. Já aqui é para ser eta contraído, é para ser sai. É para ser eta, sigma, alfa e iota. Aí o sigma cai,
Aí o eta contrai com alfa e com iota, e isso contrai para eta com iota subscrito. Deu para entender? Não, deu sim, porque eu estava tão ligada no aumento das vogais, que aí eu completamente esqueci, porque esse ali é outro paradigma, ele está contraindo outra coisa. Isso, mas lembrando que aqui é um I, um sai, na verdade. É mais, sai, tai. Rima, sabe? Mais, sai, tai. Eram as terminações. Então, eta era um eta com sai. Era ser sai. Aí o sigma cai, aí o eta contrai com ai. Aí eta com ai deu ei, ou assim, um eta com iota subscrito. Tranquilo? Na verdade, tranquilo não está não, professor, mas a gente persevera. Não, mas há um minuto atrás, eu também não lembrava que era assim, não. Mas assim, você pediu a explicação e eu consegui lembrar para poder explicar. Então, assim, você tem que se esforçar que algum dia você vai conseguir explicar também dessa maneira que eu expliquei. Assim, de repente, alguém vai te pedir a explicação e diz, não, é assim. Vai vir, assim, na sua cabeça, assim, a explicação. Pois é, continuando aqui. Aí depois ele mostra o médio, né? Tem que descer lá para o médio. Vamos descer lá para o médio. Não, a gente já estava vendo o médio já, não era? Já estava vendo esse aqui, né? Era o médio. Aí depois ele mostra. O que ele mostra? Ele mostra Binor. Será que tem Binor aqui no. Porque o Binor ele é diferente. Ele é bem diferentão. Ele é um. Binor, ele. Tem Binor, tem. O Binor, ele é como se fosse ele é daqueles verbos que chamam de aoristo terceiro, eu acho. Algumas gramáticas chamam de aoristo terceiro, mas na verdade o menino chama de aoristo segundo mesmo. O Atenásios chama de aoristo segundo. O Atenásios chama de aoristo atemático segundo. Aoristo atemático segundo. Então, vocês estão vendo aí as formas, né? Binor, né? Porque muda muito o que acontece é o seguinte, quando ele vai para o aoristo, ele perde a vogal temática. Ele perde a vogal temática. E aí o radical ele diminui. Fica bé, né? O radical fica bé. E aí ele perde a vogal temática. Então, para ele ser regularzinho, ele tinha que ser ebenon. Vocês estão vendo aquela terceira forma ali, ó? Baino, besomai, eben. Aquele eben é a primeira pessoa do aoristo. A primeira pessoa do aoristo. Aí, para ele ser mais regularzinho, ele tinha que ser ebenon. Aí ele não é. Ele perde a vogal temática, né? Aí fica estranho, né? Aí por isso aí ele é chamado de
aoristo atemático segundo. Segundo porque ele tem uma ele tem um radical irregular, né? Ele muda, né, de radical, né? Era Bain, aí vira Ben, ou Ben, né? Na verdade fica só Bé. No futuro também, olha ali, ó, ele fica Bessomai, também ele fica Bé só. E no perfeito também ele fica só Bé, ó, BBK. Aí ele significa andar, né? É um verbo bem comum. Aí aqui ele manda olhar o aoristo segundo ativo, né? Vamos olhar lá o aoristo segundo ativo. Então, o aoristo segundo é assim, né? Eben, Ebes, Ebe, Ebemen, Ebete, Ebesan. Aí ele não tem a vogal temática aqui, ó. E aí na terceira pessoa não é igual, na terceira pessoa do plural não é igual à primeira pessoa do singular. Você tem um san no lugar para fazer uma diferença, né? E aí então Eben, né? Tipo, eu andei, Ebes, tu andaste, Ebe, ele andou, Ebemen, nós andamos, Ebete, vós andastes, Ebesan, eles andaram, né? Aí aqui, aí aqui como é que fica? O eta, né? Ele vai contrair, né, com os ômegas, né, sei lá, e vai ficar ômega, né, onde é o eta contraindo com ômega vai dar ômega, e o eta contraindo com eta vai dar eta, o eta com iota subscrito, né, aí daqui vai que eu andasse, bés, que tu andasses, não, que se eu andasse, bés, se tu andasses, bés, se ele andasse, bomen, se nós andássemos, bete, se vós andasseis, bosse, se eles andassem. Então, ficou aqui, né? O radical ele diminui, fica meio escondido, né? Contrai com as terminações que não tinha. Ele não tinha, né, a vogal temática, mas aparece uma vogal temática assim, não é bem uma vogal temática, é como se fosse uma desinência, modo temporal, né, do aoristo do subjuntivo, aí ele vai lá e contrai com o eta da raiz. Tá claro isso? Tá dando para entender? É essa forma como eu consigo explicar esse movimento aqui. Vamos lá, continuando aqui. Aí depois ele vai mostrar não, deixa eu ver aqui não, ele, né, é engraçado que ele não mostra a voz média, né? O dos outros ele mostrou a voz média. Não sei porque ele não mostrou a voz média desse aqui. Deixa eu ver no livro aqui se ele não mostrou. Não, mostrou não, no livro também não. Pula direto para a voz passiva. Ele passa para a voz passiva. Deixa eu mostrar, mudar para cá.
Sim, aí ele diz assim, olha, que os verbos com aoristos passivos em teta, eta, né? Aoristos primeiros, né? Ele vai mostrar como é que eles ficam. Aí eles dizem, ele mostra aqui que o acento, né, vai contrair com a terminação e vai ficar com um acento circunflexo. Aí não tem aumento, né? Então fica assim: lithó, lités, litei, lithomen, litete, litosse. Mas era bom a gente olhar aqui no Sphinx como é que era no indicativo, né? Deixa eu botar lá no Leo. É voz passiva, né? Que ele está mostrando. Ele está mostrando esse aqui, né? É voz passiva. Ele está mostrando esse aí, né? Elithen, que seria uma coisa como eu sou solto, eu sou solto. Elites, tu és solto. Elita, ele é solto. Elitemen, nós somos soltos. Eliteten, elitete, e vós sois soltos. Elitesan, eles são soltos. Aí lithó, que seria alguma coisa assim como que eu fosse solto, ou se eu fosse solto, né, uma coisa assim, né? Se eu fosse solto, lithó, lités, se tu fosses solto, lités, se ele fosse solto, lithomen, se nós fôssemos soltos, litete, se vós fostes soltos, litosse, se eles fossem soltos. Aí aqui a gente vê que não tem aumento, né? Não tem não tem bem assim o eta em todas as formas, né? Assim o na primeira tem um ômega, né? E aí ele vai contrair com Y, vai prevalecer o timbre O, vai ficar ômega. Na primeira do plural vai também aparecer um ômega, vai contrair com Y e vai prevalecer o timbre O. E na terceira do plural também o ômega vai contrair com Y e vai prevalecer o timbre O. Vai ficar ômega com acento circunflexo. O que dá a entender aqui é que o θ, a desinência, né, ela tem um Y junto com ela e que ela quando contrai com a desinência, né, modo temporal do aoristo do subjuntivo, vai ficar assim, né? Porque não é só eta, né? Ômega, eta, eta, ômega, eta, ômega. Tá dando para entender? Enquanto que lá no indicativo ela não contraía com ômicron, ela só fazia alongar, né, para poder ficar ali no finalzinho. Então ficava
eliten, elites, elite, elitemen, elite, elitete, elitesan. Então ficava só alongada, né? Porque essa característica da voz passiva, né, é teta y ou teta eta, e às vezes também desaparece, né? Aí aqui na sequência ele dava o verbo grafo, que o verbo grafo ele é diferentão porque ele derruba, né, o teta. Deixa eu ver se eu acho aqui o grafo. Grafo, tá lá em cima. Deixa eu ver aqui. Não tem grafo. Vamos ver aqui na Atenas mesmo. Sim, o verbo grafo ele é diferente porque ele derruba o teta e fica só com eta. Vocês estão vendo? A ideia é que você teria uma dificuldade fonológica de você ter duas consoantes aspiradas em sequência. Então seria difícil dizer fté, fté, fté. Aí às vezes o teta seria derrubado, né? Então fica egrafen, egrafen. Em vez de ser egraften, egraften, ficaria egrafen. Aí, já que no aoristo passivo do subjuntivo, a diferença que a gente teria é que aqueles ômegas e aqueles etas se fundiriam, né, com o y, né, e aí você teria ômegas e etas, né, no lugar. Então fica grafó, grafés, né, com circunflexo, né? Grafó, grafei, graféis, né? Grafei, grafei, grafómen, grafete, grafósse. Tudo bem? E nisso a gente deu uma visão geral do presente e do aoristo do subjuntivo. Eu agradeço por vocês terem ficado comigo esse semestre. Estudem um pouquinho aí nessa intervalo aí que a gente vai ter. Quando eu puder dar uma data para vocês, assim, eu vou assim, eu tenho que depois falar com vocês porque eu tenho que montar uma lista com os nomes, né, de vocês, né, o e-mail, né, o CPF, essas coisas, né, aí talvez eu mande, né, uns e-mails para vocês pedindo isso, tudo bem? Devagar, que eu tô falando. Hã? Perdão, professor, tá falando aqui. Pois é. Então, essa semana aí eu devo fazer isso aí. Mas eu agradeço por terem se esforçado e continuado até agora. Tudo de bom para vocês.